Ricardo, a narrativa de AI vem mudando ao longo do tempo, né? Primeiro era muito positivo, né? Achando que vai aumentar a produtividade, ter impactos muito positivos dentro da economia. Depois veio um questionamento e agora uma disrupção de que pode afetar setores inteiros e até a economia. Qual é a sua visão sobre isso? Excelente ponto, Carol. O que a gente viu ao longo desse mês de fevereiro foi o mercado precificando uma incerteza maior de diversos negócios, principalmente no segmento de software americano, e essa incerteza veio causando uma rotação setorial muito forte dentro do S&P. Apesar do S&P ficar de lado, a gente viu uma saída bastante intensa no segmento de tecnologia e uma migração mais para a economia real. E essa rotação também teve o efeito de fluxo geográfico. Essa migração por economia real também impactou positivamente mercados emergentes e a gente viu essa outperformance versus o S&P, por exemplo. Muito interessante esses pontos, Ricardo. Vamos entrar em detalhes sobre isso, dar um contexto macroeconômico também. Fevereiro foi mais um mês intenso. Acompanhe a gente aqui nesse episódio. Sejam muito bem-vindos a mais um Offshore Connection, o programa que conecta você aos investimentos internacionais. Estamos aqui num estúdio diferente, estamos no meio de um evento enorme aqui do banco, que vai falar sobre o futuro dos investimentos para os nossos parceiros e clientes finais, o Summit 2026. E estou aqui com João Scandiuzzi e Ricardo Costa, muito bem-vindos. Muito bom ter vocês aqui nesse episódio aqui especial, né? Sem dúvida, é um prazer estar aqui, Carol, e agora com o Ricardo, né? Isso. Prazer é todo meu. Aproveitando que o Ricardo fica baseado em Miami. Quando eu falo nosso time é global, ele está baseado em Miami, está aqui em São Paulo. Aproveitamos a vinda dele aqui para trazer a atualização sobre fevereiro, né? Fevereiro foi um mês bem intenso, né, João? Sem dúvida alguma. No último episódio a gente já falou e você também até resumiu, janeiro foi super intenso e fevereiro vem aí de novo com outro tema que acho que vamos falar, né, especificamente a gente já começou a falar sobre AI, essa narrativa, e vem muito forte em fevereiro essa questão da disrupção que pode ter AI em setores e na economia. Qual é a sua visão em relação a isso, Ricardo, e como é que isso afetou os preços dos mercados globais em fevereiro? É interessante, Carol. A gente vem discutindo bastante, né, nessa nossa visão de onde que está o risco da nossa alocação das carteiras, de como proteger os portfólios, né? No final das contas, a gente acha que o risco está menos do que foi no passado, naquela discussão de ciclo econômico, expectativa de uma recessão, né, uma desaceleração muito abrupta, né, que vale dizer que as variáveis macro-americanas elas seguem bastante consistentes, né, de maneira geral, e o risco veio muito mais do lado de disrupção de negócios antigos, né? E a gente viu ao longo dessa última década, né, dessas quase últimas 2 décadas, né, na economia americana, que um setor que se beneficiou muito, né, dessa inovação tecnológica foi o segmento de software, né? Diversas empresas posicionaram, né, seu business aí como Salesforce, ServiceNow, entre outros, né? E alguns adventos de inovação tecnológica, né, algumas novas atualizações, né, vamos dizer assim, elas começaram a sugerir, né, que alguns business de software poderiam ser alterados, né, por AI, né, e totalmente automatizados, né? O que faria com que a gente enxergasse uma queda expressiva da margem, né, desses business, e isso causou uma aversão a risco generalizada, né? A gente acha que, né, na nossa visão, nada é tão bom ou tão ruim quanto parece, né? Quer dizer, não é uma disrupção intensa do dia para a noite, né? Mas ao mesmo tempo também não é um céu de brigadeiro que vai continuar para as indústrias de software. Certamente que a margem vai cair. O que a gente tem visto um pouco nessa frente, né? Já antecipando um pouco da nossa discussão aqui, né, de que de fato a gente acha que o mercado em alguns aspectos exagerou, né, em termos de correção. Um deles é que saiu um relatório interessante da Andreessen Horowitz, né, um dos principais gestores aí de venture capital nessa frente. E quando você pega, né, o total de despesas que as empresas hoje dos Estados Unidos têm com o segmento de software, né, quanto que elas pagam para Salesforce, para ServiceNow, as mesmas empresas que eu citei aqui, elas giram em torno de 8% das despesas totais, né? E a dúvida que a Andreessen coloca é se a gente vai ver uma mudança do dia para a noite, né, de todos os sistemas, toda a integração que as empresas têm nesses softwares antigos para um modelo novo, né, de disrupção. Outro ponto também anedotal, né, que o Jensen Huang falou, né, CEO da NVIDIA, que a inteligência artificial não está aí para inventar a roda, né? Ela está aí para automatizar quem monta a roda, mas não reinventar isso. E é um pouco dessa dinâmica que a gente vê também do segmento de software, né? Não é que elas vão inventar todo o processo do zero.
Então nos parece que o mercado, né, ele tentou fazer esse movimento, né, de já antecipar tudo que vai ser disruptado, mas a verdade é que a realização disso é muito mais complexa, né, do que se parece. Então a gente tem uma visão de que essa rotação setorial ela foi um pouco mais intensa, né, do que os fundamentos sugerem, né? Então a gente acha que ainda tem sim um cenário bom no curto prazo para diversas empresas de software, mas no longo prazo, né, aquelas margens super elevadas que a gente via dessas mesmas empresas que eu citei, elas de fato vão eventualmente começar a se reduzir. Né? Então aquele múltiplo super elevado de algumas empresas, ele de fato tem que ser um pouco menor. Isso é ruim para a tecnologia como um todo? Não. Porque você vai trocar de certa maneira, né, um insumo por outro, né, ou vai ter alguma troca aí. Então diversos outros setores vão se beneficiar dessa demanda. E é um pouco do movimento que o mercado veio fazendo também. Então migrando para países emergentes, que são os provedores de semicondutores, né, chips de memória, matéria-prima, que vai fornecer nessa demanda adicional. Então a gente acha que o mercado ele foi numa tendência de muita aversão a risco, né, que na nossa visão não se traduz muito o que a gente está vendo, né, no micro de algumas empresas. Isso tem sim, né, surgido algumas oportunidades de realocação, né, que a gente tem visto nessa frente. Acho que só para complementar aqui, Carol, esse ponto que o Ricardo colocou, né, sobre que talvez o mercado às vezes exagera nessa tese de disrupção, porque na verdade acho que o mercado às vezes embarca que vai ser um cataclisma, né, e que um choque que muito rapidamente, né, atinge empresas e destrói modelos de negócio. Mas as empresas, na verdade, elas também buscam se adaptar às novas tecnologias, né? E até fazendo um paralelo com o que a gente viveu ali na surgimento da internet, ali teve também uma grande ansiedade que, por exemplo, os modelos de bancos iam, na verdade, ser muito questionados pela justamente o internet banking, essa coisa toda. E o que a gente vê é que sim, surgiram novos, né, bancos digitais, o BTG é um exemplo disso, né, mas os próprios bancos antigos também se modernizaram e adotaram essa tecnologia e se adaptaram, né? Então, eu acho que tem espaço sim, mesmo com o surgimento da IA, que vai modificar sim relações comerciais, vai trazer modificações, mas as empresas, mesmo as de software e as de outros mercados, elas vão se adaptar, né? Ninguém fica de braços cruzados com uma inovação dessa, né? Então não é inexorável que basicamente setores inteiros vão simplesmente desaparecer. Eles vão mudar também a sua forma de operar. E não de uma hora para outra. Exatamente. Né? Não de uma hora para outra. Não, ótimo ponto. Eu acho que um outro tema que é importante a gente falar também, né, é sobre o dólar. O dólar vem perdendo, né, em market share ao longo dos anos e tá esse tema também falando de enfraquecimento do dólar. Como é que você vê isso, João? Isso é estrutural, é tático? Como é que você está enxergando? Qual é a sua visão em relação ao dólar? Acho que é importante a gente falar sobre isso. Acho que isso é super importante, porque de fato isso afeta, né, os ativos do mundo inteiro. Tá? Eu acho que a questão, assim, você falou do market share, né? Isso aí, na verdade, é a participação do dólar nas reservas cambiais de bancos centrais globais. Tá? Isso sim tem uma tendência de longo prazo, né? A gente tem a série do FMI, teve um pico ali por volta de 2000, em 72% de participação do dólar nas reservas, e isso hoje está na faixa de 57%. Então, teve uma queda importante nesse período, mas é interessante notar que não teve um crescimento estrutural de quem poderia, em tese, substituir o dólar, né? Que você pensaria, então vai ser o euro, né, que é a segunda moeda mais importante. Não, o euro teve ganhos lá atrás, no início dos anos 2000, quando ele foi criado, mas desde então, na verdade, até caiu a participação. O ien, muito baixa, a participação também não está crescendo. Tá? Franco suíço, quase zero. Né? Libra esterlina, pequena e não é crescente. Então, assim, as moedas poderiam, de alguma forma, ameaçar o dólar, não tem crescido. O que tem crescido é uma diversificação para moedas menos relevantes do ponto de vista de liquidez global, mas que se tornaram um pouco mais investíveis ao longo do tempo, mercados um pouquinho mais profundos, né? São pequenos. Então, por exemplo, o mercado do Canadá, o dólar canadense ganhou um pouquinho de espaço, da Austrália, o renminbi, que no ano 2000 nem existia como moeda de reserva, hoje em dia é mais ou menos 3,5% das reservas globais, tá? Mas nada disso, de fato, ameaça o dólar do ponto de vista de, vamos dizer assim, reserva global de valor. Tá? Então, isso é um ponto importante. Agora, o dólar vem perdendo valor desde o ano passado. Tá? E aí acho que é uma coisa importante a gente diferenciar entre dois momentos. Teve um primeiro momento, que foi o primeiro semestre do ano passado, né, em que ele perdeu valor contra emergentes e contra moedas desenvolvidas, contra euro, contra dólar canadense, enfim, moedas como, enfim,
libra esterlina, outras tantas ali. Naquele momento, eu acho que houve uma busca por hedge cambial. A gente tem evidência disso, que muitos investidores institucionais, talvez um pouco assustados com certas políticas do governo Trump, né, tarifas generalizadas, muitas mudanças, né, de narrativa, mudanças geopolíticas que ele introduziu e que desagradou aliados, isso levou a um comportamento um pouco mais defensivo. Tá? E isso levou a uma depreciação do dólar na medida em que houve uma busca por hedge meio que concomitante entre diversos atores de mercado. Desde julho do ano passado, o dólar contra essas moedas envolvidas não tem ido a lugar nenhum. Tá? Então não dá para falar em dólar fraco contra euro, contra ien, contra essas moedas envolvidas, de julho para cá. Né? Ele sobe um pouquinho, cai um pouquinho, mas não vai muito a lugar nenhum. Agora, contra os emergentes, tem havido sim um dólar mais fraco. Né? E acho que aí tem um pouco de esse aspecto de diversificação, uma certa busca por ativos reais, que o Ricardo comentou aqui, né? E emergentes tem muito disso, muito de commodities, tem havido uma busca por metais, né, de uma maneira geral, né? Isso tem beneficiado emergentes e acho que essa rotação que o Ricardo também comentou, né, um pouco de growth para value é algo que beneficia muito, especialmente mercados emergentes aqui do hemisfério ocidental. Né? Você pega aqui a América Latina, né, nossos mercados acionários têm basicamente empresas de valor, né, de value. Né? Então, são empresas da velha economia, não são tanto, né, de IA, de tech, essa coisa toda. Então, a gente acaba se beneficiando dessa rotação setorial que está tendo lá fora. Né? E que como são mercados com basicamente baixo giro, né, baixo giro diário, qualquer, né, dinheiro que vem de fora, qualquer cheque que vem de fora faz muito preço, tanto no câmbio quanto na própria bolsa. Né? Ótimo, perfeito. Eu vou pegar esse gancho que você está falando de emergente e como isso se refletiu quando você olha, o investidor pensa, como é que eu preciso fazer alguma mudança nesse momento? O que vocês estão fazendo em relação, você falou de diversificar, né, um pouco mais. Houve uma diversificação maior para emergente? Que tipo de emergente? Boa pergunta, Carol. Acho que a gente sempre vem acompanhando, né, um pouco da narrativa de mercado, né, e muitas vezes é narrativa, né, e uma narrativa que a gente viu há 2 anos, né, dentro daquela discussão de excepcionalismo americano, era que não tinha nenhuma alternativa ao S&P, né, ao TINA, né, there's no alternative, e o foco, né, de todas as alocações era o S&P. Essa evolução da tese de inteligência artificial, ela veio trazendo outras alternativas, né, e muito ligado também a esse fluxo da cadeia de produção de inteligência artificial. Lá atrás, a inteligência teve, né, essa inovação, ela teve alguma fricção, vamos dizer assim, né, alguma resistência de crescimento ligada à discussão de energia, né? E a gente viu aquelas empresas de produção energética, né, disparando em termos de lucro, crescimento de lucro, teve muito investimento nessa frente, e agora a gente teve uma segunda fronteira, um segundo limite, que é chips, né, de memória, basicamente, e alguns outros. Né? E quem se beneficia dessa produção? Ásia, né, principalmente. Né? Então, se a gente pegar, por exemplo, a Bolsa da Coreia do Sul, né, o KOSPI, tem praticamente mais de 50% da exposição em 2 empresas. Né, que são produtoras, principalmente, dentre vários produtos, né, chips de memória. Então, o que a gente está vendo é que essa inovação tecnológica ela tem gerado algumas outras oportunidades dentro disso. Né? Então, tem uma questão micro bastante favorável na nossa visão para a tese, né, de emergentes focados nessa parte da Ásia. E vale lembrar, né, uma posição que a gente teve bastante nas nossas carteiras de ações era a TSMC, né, que é a produtora de semicondutores de Taiwan. Né? A TSMC ela tem, por incrível que pareça, né, uma alta barreira de entrada para outras empresas conseguirem produzir um semicondutor da qualidade, da eficiência que eles produzem. Dificilmente você consegue com uma mão de obra tão especializada quanto a de Taiwan para produzir essa eficiência que eles têm. Então você tem aí algumas barreiras de entrada que é muito favorável para o momento do ciclo que a gente está dessa inovação de AI para esses países. Então esse é um dos fatores, né, que a gente tem olhado, que é muito favorável. Um pouco diferente da discussão de América Latina que o João bem pontuou, que é uma questão muito relacionada também a fluxo, muito relacionada a preço, né, de commodities, alguma recuperação, com essa rotação setorial para velho. Né? Então, dentro dessa discussão de emergentes, tem muitas histórias distintas, mas que a gente consegue capturar, né, essa, vamos dizer assim, né, diversificação da tese de S&P também em outros contextos. E aí, fazendo um paralelo com o João falou de dólar, a gente acha que dentro desses países da Ásia, você tem uma poupança em dólar muito relevante,
que, se por algum motivo trigar, né, algum hedge cambial, essas moedas poderiam se apreciar. Né? Então a gente acha que tem um play positivo para emergentes da Ásia nessas duas frentes. O micro das empresas ainda é muito favorável. Vale dizer aqui que o crescimento de lucro é tão forte que a gente está vendo que o múltiplo nem está tão elevado. Né? Você pega o múltiplo da Coreia do Sul, você está um pouco abaixo da média histórica, né? Por volta aí de 10 a 12 vezes, dependendo do índice da maneira que você olhe. Enquanto o crescimento de lucro está na faixa dos 60%. Né? Tudo isso ligado, de novo, a essa cadeia de produção. E a gente tem visto muito o capex relevante que as empresas de inteligência artificial têm ainda mostrado, né, a vontade de investir. Então a gente acha que essa tese ela é mais favorável aí numa janela aí, né, de 1 ano, 2 anos, que a gente tem buscado fazer algumas alternativas aí de diversificação nessa frente que dá para explorar bastante esse nicho de emergentes em diversas teses, né, vamos dizer assim. Na nossa alocação, vale dizer que a grande maioria dos nossos clientes são brasileiros, é natural. Então, a gente toma muito cuidado na nossa exposição global de não ter uma sobrealocação de risco. Né? Não vamos ter uma exposição muito grande à América Latina, porque é natural. Né? O cliente já está exposto também bastante à América Latina aqui. Então tem que tomar um pouco de cuidado na cabeça, né, do investidor na alocação global. A gente tem que evitar ter uma sobreposição, né, de risco. A gente tem que buscar a parte internacional também como um diversificador eficiente de Brasil. Então tem que entender nessas teses, esses fatores de risco que os emergentes trazem, também de maneiras complementares ao que a gente tem naturalmente, né, do investidor brasileiro tenha de exposição ao Brasil. Né? Esse ponto é importantíssimo. Muito bom e ter, né, clarificado aqui essa questão do emergente, uma outra forma de diversificação, mas agora também não tem como a gente não falar de Estados Unidos, né, João? Então, para a gente finalizar aqui, vamos falar de Estados Unidos. Mês passado teve as questões, né, geopolíticas muito fortes, que você falou, e outros eventos econômicos também. Agora a gente teve a questão das tarifas, né? Isso. E os Fed Speakers também falando aí, mudando um pouco os seus posicionamentos. Então, acho que é importante a gente falar isso e se a projeção de crescimento que a gente está vendo para os Estados Unidos ainda se mantém do que vocês tinham. Tá bem, Carol. Acho que assim, em termos de crescimento, a gente sim mantém a nossa projeção de 2,8% de crescimento para esse ano, apesar de que saiu recentemente, né, a primeira leitura do PIB do quarto tri do ano passado e ela veio mais baixa. Isso tira um pouco do viés altista para esse ano, mais por uma questão de carrego estatístico, não é um efeito puramente estatístico e tal. E aquele PIB mais baixo do quarto tri do ano passado, ele foi completamente explicado por uma surpresa em consumo do governo que a gente atribui ao shutdown. Tá? Então, quando a gente olha para a demanda doméstica privada final, né, que é basicamente consumo das famílias, mais um investimento fixo, ainda veio muito saudável. Isso para a gente é o que mais importa para indicar a saúde do crescimento da economia. E isso está muito bom ainda nos Estados Unidos, e por isso a gente mantém os nossos 2,8% para esse ano. Tá? É um 2,8% que também refletem, né, obviamente, os anúncios que têm sido feitos por empresas de tecnologia americanas, que são da casa de centenas de bilhões de dólares, né, e tem um peso de fato em termos de PIB, né, tem impacto já nessa questão de IA, né, em termos de PIB, isso continua muito forte. Tem os efeitos defasados da política monetária, o Fed cortou juros, né, em 75 pontos base no quarto tri do ano passado, isso ainda vai bater na economia, né, principalmente pelo canal de crédito, tem defasagens nisso, vai bater. E a gente tem também, claro, um impulso fiscal esse ano. Ano passado o fiscal americano foi levemente contracionista, esse ano, enfim, famílias vão deixar de pagar imposto sobre gorjetas, sobre horas extras, tem uma depreciação acelerada de investimentos, isso tudo já bate esse ano, né? E, portanto, vai mudar incentivos e a própria renda disponível das famílias. Então, tudo isso a gente encontra como fatores que continuam a suportar, dar suporte ao crescimento, assim como condições financeiras que continuam muito adequadas, muito, na verdade, expansionistas, né? O Ricardo falou, está tendo muita rotação setorial, mas o S&P está próximo de máximas históricas, isso continua a ser bastante positivo para efeito riqueza. Tá? Então, tudo isso, nossa visão dá um suporte para esse crescimento que é forte e que é mais forte do que inúmeros pares nas economias desenvolvidas, sobretudo. Né? E agora, em termos de novidades na margem, quer dizer, você bem pontuou, a gente teve uma decisão recente da Suprema Corte que basicamente disse que o uso da figura jurídica da emergência nacional não dá poderes ao presidente da República para decretar tarifas, né, de importação, como o Trump usou isso basicamente por segurança da fronteira, fentanil,
né, e usou para as tarifas recíprocas, né? Então, na verdade, uma parte significativa das tarifas caiu com essa decisão, tá? Só que essa decisão, eu acho que ela foi muito importante do ponto de vista institucional, mais institucional do que propriamente econômico. Por quê? Porque, na verdade, tem uma série de outros institutos legais que o Congresso aprovou ao longo de tempo, leis, né, que essas explicitamente dão ao presidente, sim, o poder de definir unilateralmente, sem consultar o Congresso, sobre tarifas, né? E o presidente Trump já fez uso de uma delas, que é aquela seção 122, que por uma crise de balanço de pagamentos, ele pode decretar tarifas de até 15% sobre todo o mundo. Tá? Então ele já fez isso dessa sessão. Essa sessão, a única desvantagem dela é que esse poder do presidente unilateral ele só vale por 150 dias. Passados 150 dias, ele tem que consultar o Congresso sobre a renovação. Nosso entendimento é que o Congresso hoje não daria essa renovação. Então, o que a gente tem pela frente são 150 dias para ele, com base em outras peças legais e outros argumentos legais e jurídicos, colocar tarifas sobre diversos países, né? Então, ele tem os instrumentos? Tem. Tá? Tem a 301, que é basicamente país a país, ele tem que fazer uma investigação sobre práticas discriminatórias de cada país. Tá? Já começou uma o ano passado contra o Brasil, já tem uma pronta contra a China, né? E ele poderia começar uma série de outras contra os principais parceiros comerciais. Então, esse é um caminho que ele vai seguir certamente. Tá? O outro caminho é a 232, que são as tarifas setoriais, não é país a país, mas é por produto. Né? Ele já usou para aço e alumínio, já usou para aviões, né, madeira, cobre, então ele pode iniciar farmacêuticos, ele pode iniciar novas 232, né, de acordo com, enfim, os desígnios, da maneira como eles quiserem desenhar essa política comercial. Tá? E ele pode usar uma que não foi usada nunca até hoje, que é a 338, que esse dá mais poderes ainda ao presidente de uma maneira mais imediata. Então, tem caminhos para substituir, talvez não tudo exatamente como estava, o mesmo desenho, mas tem caminhos para chegar próximo àquela arrecadação, talvez até maior, para colocar tarifas e para, no fundo, conseguir os acordos comerciais que ele queria. Mas por que eu disse que foi importante institucionalmente? Porque, na verdade, acho que parte do que assustou os investidores no ano passado com relação aos Estados Unidos é que o governo Trump ele usou vamos dizer assim, poderes que ninguém acreditava que a Casa Branca teria, que o executivo teria. Ele vai testando os limites dos poderes, né? E enquanto um outro poder não diz não pode, né, ele vai fazendo. Né? E o que a gente tinha visto de tudo que tinha parado na Suprema Corte ano passado, a Suprema Corte vinha dizendo, não, o presidente pode fazer isso, pode demitir presidente de agência reguladora, isso está no poder dele, pode fazer isso, pode fazer aquilo. Isso aqui foi a primeira vez que a Suprema Corte, com uma maioria indicada de juízes conservadores, muitos indicados pelo Trump, foi lá e disse, não pode fazer. E num tema relevante, caro, à agenda americana. Então, talvez o efeito econômico não tão grande, mas o efeito assim, político é importante, institucional. Né? Assim como disse no mês passado que o Trump, por enquanto, não podia afastar a Lisa Cook, uma diretora do Fed, com acusações de fraude em hipotecas. Não foi uma decisão final, vai ter uma decisão sobre o mérito da questão, mas foi importante para a institucionalidade do Fed. Né? E aí um outro aspecto, acho que institucional importante que a gente vai ter à frente vão ser as eleições de midterm, né? De meio de mandato, né? Que vão acontecer em novembro. 1/3 do Senado vai para a eleição, né? 1/3 das cadeiras e toda a Câmara. Né? O mais provável é que os republicanos mantenham o controle do Senado, né? Mas talvez com alguma perda, hoje em dia eles têm 53-47, mas na Câmara é muitíssimo provável que eles percam o controle, que hoje é muito estreito. Tá? Então isso também poderia colocar algum contorno institucional sobre o governo Trump. Então eu acho que nesse sentido a gente começa a ver um pouco mais de equilíbrio institucional, equilíbrio entre poderes, que é algo importante para o investidor também. Tá? Então eu destacaria esses pontos. Com relação ao Fed, a gente teve como novidades, eu acho que um certo reposicionamento de alguns membros. Tá? Alguns membros muito dovish. Né? Se você for ver, na última reunião a gente teve 2 votos por corte de juros, né? Do Stephen Miron, né? E do Kevin Warsh, do Waller. O Warsh é o novo indicado, ainda não tomou posse. Né? E esses 2 eles fizeram discursos recentes
em que eles colocaram menos dovish do que antes. Tá? O Myron ainda é super dovish, né, mas ele falou, olha, na minha projeção de dezembro, né, a última projeção que eles colocaram, eu coloquei lá, eu projetei 1,5 ponto, né, de queda de juros de Fed Funds esse ano. Né? Ele falou, se eu fosse refazer hoje, eu colocaria 1 ponto. Ainda é super dovish, né, em relação ao comitê, mas é menos, tem ali uma recalibragem. E o segundo ponto é que o Waller, que também votou, né, por corte de juros, ele falou, olha, com os dados mais recentes, né, se tudo continuar desse jeito, acho que em março a gente tem condições de pausar, assim, tem uma discussão sobre pausa na visão dele, que já é o mais provável na nossa visão de qualquer maneira, mas ele está se posicionando mais ao centro aqui também. Tá? Isso acho que reflete muito os dados de mercado de trabalho recentes. A gente teve os dados, né, já de janeiro e foram muito bons. Né? Uma geração de 130 mil empregos em janeiro contra uma média revisada mensal de 15 mil apenas em 2015. Tá? Então o dado de janeiro foi muito bom, obviamente é um dado só, né, mas teve queda da taxa de desemprego e uma grande geração de emprego. Então, lembrando que o Fed cortou juros no final do ano passado porque estava preocupado com o risco de piora do mercado de trabalho. Então esse dado ele deu um certo alívio e colocou muitos membros bastante confortáveis nessa posição de estar parado para esperar, né, as próximas indicações. Ótimo, pontos muito bem colocados. Dentro de todo esse contexto, falamos aqui bastante sobre fevereiro, né? Ricardo, o que você diria para a gente finalizar, para o investidor global? Qual é a sua principal mensagem para ele? Né? São muitos headlines, muitos eventos, né, políticos, geopolíticos, econômicos acontecendo que estão impactando no preço dos ativos dos mercados globais. O que você diria para ele, como se posicionar, o que ele precisa estar atento? Né, e não se apavorar, né? Que é por isso que eu trago vocês aqui para acalmar e para desmistificar tudo o que está acontecendo e separar o ruído, né, do que é estrutural. Eu acho que o nosso processo de investimento ele vai muito nessa linha, Carol. Então a recomendação é isso: primeiro tomar cuidado com o ruído e tomar cuidado. Uma coisa que a gente tem visto muito no mercado nesses últimos anos, nesse meio tempo, né, é a narrativa fácil, né? Parece sempre ter uma narrativa fácil de ganhar dinheiro, né? Mas a verdade é que não tem. Né? Se tivesse, todo mundo estaria né, já fazendo. Né? Então não tem uma tese fácil, não tem uma oportunidade fácil que aparece. A maneira fácil, entre aspas, de ganhar dinheiro é ter disciplina de alocação, né, e sair desses ruídos. Acho que o ponto do João é super importante, porque muito do ruído que teve no último ano é essa erosão das instituições americanas. Né? E o João deu vários exemplos de que isso, né, tem o seu contrapeso. Né? O sistema de freio contrapeso americano funciona, né? Além desses exemplos que o João deu, a gente viu também nesse mês a Câmara votar contra, né, as tarifas de México e Canadá. Foi uma baita sinalização que o Partido Republicano votou contra, né, alguns seis deputados, mas é um indicativo. A gente teve o discurso do Marco Rubio também em Munique, né, que foi um discurso ultra colaborativo, bom, claro, com algumas alfinetadas naturais, né, mas também foi muito mais conciliador do que foi do Vence do ano passado. Então, quer dizer, tem aí, né, ainda um sistema que a gente avalia que essas condições, os Estados Unidos chegou onde chegou não à toa. Né? É uma construção de mais de 250 anos disso, né? Que foi feito inclusive nas colônias, já é uma construção de sistema atual. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, né, nessas discussões de que agora, né, a bola da vez é o ouro, né? Então vamos comprar 80% da carteira em ouro. Isso não é um pouco da nossa dinâmica, né? O que a gente busca na alocação entender essas tendências, né, ou esses fundamentos de longo prazo, que por que pareça, né, o longo prazo é mais fácil de prever que o curto prazo, né, investimento, por conta justamente dessa euforia ou pânico de mercado, e ter uma disciplina, né, nessa alocação. Então o S&P, por exemplo, na nossa visão, permanece como principal exposição dentre bolsa de países desenvolvidos. Né, aquela narrativa de que a Europa vai renascer das cinzas, né, com um pacote fiscal alemão, parece difícil de ser implementado, né? E é o que a gente vê também na tendência de crescimento de lucro, né? Que tende a seguir, né? Essa inovação tende a seguir onde você tem um mercado mais pujante, né? Mais competitividade, etc. Então, a gente segue ancorando, né, a nossa carteira onde tem bons fundamentos e tomar um pouco de cuidado com essa dinâmica dos fluxos. É claro que no curto prazo, em algum momento, a gente vai se frustrar nessa questão, porque você tem uma divergência, às vezes, de preço e fundamento. Mas, eventualmente, né, pode ter algum momento que isso vai devagarzinho convergindo. Né? Então, a nossa mensagem, que parece entediante, porque é sempre a mesma, né, mas é ter uma disciplina de alocação.
baseada em fundamentos. Isso não quer dizer que a gente é rígido, né, e não muda de visão, pelo contrário, né, quando os fundamentos mudam, a gente tem que mudar a visão, né, mas tomar cuidado com essa história de, né, dinheiro fácil, né, com a história narrativa fácil, e se ficar seguindo esse fluxo que tem sido tão volátil, né, que a gente tem visto, especialmente com mais acesso à informação, né? Então a gente segue com essa disciplina, esse processo nas nossas carteiras. Perfeito, é por isso que sempre, início do mês, eu venho aqui com vocês para trazer vocês mostrando essa disciplina de investimentos, esse processo de investimentos, diferenciando o ruído, né, do que é estrutural e acalmando os nossos investidores quando é preciso, né, e mostrando que ainda há muitas boas oportunidades e é fundamental ter um portfólio diversificado globalmente, né? Então a gente traz aqui, clarifica, né, traz conteúdo aqui para os nossos investidores para eles ficarem tranquilos e continuarem investindo. Então é isso, muito obrigada, foi ótimo, um papo muito bom, obrigada aí, sempre muito bom falar com vocês dois juntos. Sempre muito bom estar aqui também. Muito bom. Muito obrigada. Obrigada a vocês que nos acompanharam aqui nesse episódio especial, num lugar diferente. Espero vocês no próximo episódio.